Olá a todos, eu sou a Zilda e juntamente com a Mariana nós vamos falar sobre o tema energia livre de Gibbs. Bom, primeiramente vamos começar falando sobre quem foi Gibbs. Vamos conhecer um pouco sobre ele. Gibbs nasceu em New Haven, no estado de Connecticut, no dia 11 de fevereiro de 1839. Ele tinha mais 4 irmãs, sendo o único filho homem. Ele foi um notável filologista e ele se graduou pela Universidade de Yale, onde lá ele também foi professor. Em julho de 1871, 2 anos antes de publicar a sua primeira nota científica, Gibbs foi apontado professor de Física Matemática de Yale. Ele assumiu esse cargo sem receber salário nos primeiros 9 anos, vivendo apenas de rendimento. Foi durante esse tempo que ele escreveu as suas anotações em termodinâmica, as quais foram as suas maiores contribuições para a ciência. Gibbs permaneceu em Yale e continuou lecionando lá até a sua morte, que ocorreu devido a uma forte gripe, e aí ele faleceu na primavera de 1903. Algumas das contribuições científicas de Gibbs, né, foram bastante, mas eu não trouxe todas, né? A primeira publicação de Gibbs só surgiu após os seus 34 anos, né, e demonstra todo o seu conhecimento em termodinâmica. Ele realizou muitos trabalhos importantes em engenharia, e foi a partir de um deles que se originou o seu primeiro contato com a termodinâmica, né? E como que isso aconteceu? Gibbs passou um tempo na Europa e, depois de ter voltado da Europa, ele projetou uma nova forma de um condutor de vapor de Watt, que não obteve muito sucesso, né? Só que os problemas encontrados em relação ao equilíbrio dinâmico e estabilidade desse mecanismo que ele estava tentando criar provocaram o começo dos relatos dessas questões e que vieram a ser respondidos para sistemas termodinâmicos mais gerais. A primeira publicação dele em termodinâmica ocorreu em 1873 e foi a respeito dos métodos gráficos na termodinâmica de fluidos, onde aqui ele diz que a entropia, que é um dos conceitos essenciais a serem usados no tratamento de um sistema termodinâmico, assim como a energia, temperatura, pressão e volume. A sua segunda publicação em termodinâmica também ocorreu em 1873, e nessa ele vai analisar as propriedades da superfície que representa a equação termodinâmica fundamental de uma substância pura. A sua terceira publicação, né, em termodinâmica, foi sobre o equilíbrio de substâncias heterogêneas. Aqui ele vai dar a sua maior contribuição para a termodinâmica, e a ideia básica dessa nova discussão vem dos seus trabalhos anteriores, né? Onde Gibbs ele vai dar atenção às propriedades que caracterizam os estados de equilíbrio de sistemas simples para transformações de calor em trabalho e vice-versa, em tipos particulares de processo. Continuando. Ele foi um físico matemático americano que ele contribuiu enormemente no desenvolvimento de estudos teóricos, né, sobre a termodinâmica, como já foi citado, e onde ele estabeleceu as bases científicas, as noções a respeito do comportamento dos fluidos e da transferência de calor, estabelecendo assim a conexão da termodinâmica com a química e assentando aí as bases para a fisicoquímica. Na termodinâmica, ele introduziu parâmetros como a energia interna e entropia para a caracterização dos estados de equilíbrio de um sistema. E, além disso, ele também possui alguns artigos na área da teoria eletromagnética e contribuiu também com um livro sobre mecânica e estatística. Bom, agora sim, né, nós podemos falar sobre o que é a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs ela é uma grandeza que foi desenvolvida com o intuito de prever a espontaneidade de uma reação química. Antes, acreditava-se que a espontaneidade de uma reação era determinada por apenas duas grandezas, né, que seriam essas, a variação da entropia e a variação da entalpia. Dessa forma, a reação ela só seria espontânea quando o ΔH fosse menor que zero, né, sendo a reação exotérmica, onde haveria a liberação de energia, e quando o ΔS fosse maior que zero, né, quando o sistema reacional possuísse uma grande desorganização atômica. Porém, Gibbs descobriu que, quando uma reação química espontânea ocorre, parte da energia liberada, né, na reação exotérmica sempre é utilizada para reorganizar o sistema.
Essa parte de energia depende da temperatura e também do nível de desorganização dos átomos, que é a variação da entropia. E aí, a partir disso, Gibbs concluiu que a entalpia, que é a energia liberada durante a reação, a entropia e a temperatura são fatores determinantes para prever a espontaneidade de uma reação. E assim podemos concluir que a energia livre de Gibbs, né, é uma energia útil de um sistema que resulta da diferença entre a entalpia e a entropia, essa sendo multiplicada pela temperatura. O que vai resultar na seguinte equação matemática, né? AG, que é igual à variação de entalpia, ΔH, menos a temperatura, que multiplica a variação de entropia, ΔS. Mas algumas observações devem ser feitas sobre essa equação. A primeira é, como a energia livre de Gibbs é a energia que sobra, na verdade, após uma reação química espontânea, logo ela é liberada. Assim sendo, uma reação só é espontânea se o resultado do ΔG for menor que zero. A expressão da energia livre de Gibbs só é aceita se a reação estiver sendo realizada sob pressão e temperaturas constantes. A temperatura, no cálculo da energia livre de Gibbs, sempre deve estar na unidade de Kelvin. Então, sempre é importante lembrar, né? Se numa questão a temperatura vier em Celsius, sempre lembrar de transformar para Kelvin. E por último, a energia livre de Gibbs é a máxima energia que pode ser retirada de um sistema, de uma reação, ok? Agora a Mariana vai dar continuidade. E a gente vai falar sobre a espontaneidade de uma reação. Nós podemos prever a espontaneidade de uma reação baseando nas diferentes condições de entalpia e entropia e temperatura. Bom, primeiramente, quando o ΔH ele for positivo, maior que zero, e o ΔS for negativo, menor que zero, e essas grandezas forem adicionadas nessa expressão matemática que a Zilda explicou, o resultado do ΔG ele vai ser positivo. E com isso, a reação não será espontânea. A reação espontânea em altas temperaturas. Quando o ΔH for positivo e o ΔS for positivo, ou os dois forem negativos, e essas grandezas forem adicionadas aqui na expressão, como vocês estão observando aqui, ó, o resultado do ΔG ele vai ser totalmente dependente da temperatura. E o processo só vai ser espontâneo se o resultado da multiplicação da temperatura pela entropia for maior que o da entalpia, o que pode ocorrer em altas temperaturas. Quando o ΔH for positivo e o ΔS for negativo, como vocês podem observar aqui na expressão, o resultado do ΔG ele vai ser negativo, e com isso a reação será espontânea. Agora eu vou trazer para vocês uma questão que foi retirada da Fundação Educacional Inácio de São Paulo, em que a questão ela pede para determinar a espontaneidade da reação do C2H2 mais 2H2, formando C2H6 a temperatura de 100 graus Celsius. Aqui ele dá os dados de entalpia e entropia para a gente aplicar as fórmulas. Primeiramente, nós devemos fazer o cálculo da variação da entalpia. Lembrando que substâncias simples eles têm entalpia zero por convenção. Vai ficar assim. A entalpia do HC2H6 menos a entalpia do HC2H2, aplicando os valores. Vocês podem observar. Aqui vai ficar a resposta, menos 74,4, só fazer a subtração. O próximo passo vai ser o cálculo da variação da entropia. Como vocês podem observar, o SC2H6 menos o SC2H2 mais 2 vezes SH2. Aplicando as informações que foram dadas na questão, os valores, vai dar menos 55,6. E o próximo passo, para finalizar, é calcularmos a variação da energia livre, em que nós aplicamos a fórmula ΔG menos ΔH
menos T vezes o ΔS. Nós aplicamos os valores que nós encontramos de entalpia e entropia. E lembrar que a temperatura sempre é em Kelvin. Então, de 100 graus vai ficar 373 kelvins. E o valor de ΔG vai ser menos 53,66, 1,2. O que podemos concluir que, como a variação da energia livre de Gibbs deu negativa, a reação ela vai ser espontânea. Bom, gente, a segunda questão ela é retirada da UES. Em se tratando de energia livre e de entropia, analise as seguintes proposições. A primeira, a energia livre pode ser positiva ou negativa, mas nunca pode ser nula. A segunda, a energia livre é a totalidade de energia de um sistema termodinâmico e pode ser usada para a realização de trabalho útil. A terceira, toda reação exotérmica é espontânea. A quarta, a variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa. E a quinta, que em certas reações químicas, a variação de entalpia coincide com a variação da energia interna. É correto o que se afirma somente em A, primeira e a segunda, B, a 3 e a 4, a C, a 1, 3 e 5 e a D, 2, 4 e 5. Vamos lá, para a resolução. A resposta correta é a letra D, pois a primeira está errada porque, como o ΔG é o resultado da variação entre o ΔH e o produto da multiplicação da temperatura vezes ΔS, pode ser que o resultado seja nulo. E a terceira também está incorreta, pois para que a reação exotérmica seja espontânea, é necessário que a variação da entropia do sistema seja positivo e independente da temperatura, o que nem sempre acontece. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e espero que tenham entendido.